Bom dia, alunos do 7º ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E hoje a gente tem uma convidada especial. E olha, tá ficando fácil, né? Nossas aulas sempre com convidados. Eu estou amando isso. E a nossa convidada de hoje é uma velha conhecida de vocês, é a professora Fernanda de Arte. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Sara. Bom dia. Estivemos juntos ontem, né, turma? Aí hoje eu senti saudade de vocês. A professora Sara chamou, eu vim correndo. Olha só, e olha, eu acho que você tem que ter saudades todas as quartas-feiras, Fernanda, porque é muito bom ter a sua presença aqui. Meus amores, então vamos lá para o tema da nossa aula. Hoje a gente já começa, então, o 4º bimestre. Então, você que tem aí já o seu caderno do aluno, você já pode utilizar na aula de hoje. Se não tiver, não tem problema, você vai tirando o print das telas, porque a gente já começa hoje, então, com o nosso primeiro título, com a nossa primeira aula do 4º bimestre, e o nosso título é esse. Olha aí, que está aí na tela para vocês. Olhem aí na tela. O tempo não para, ser organizado é a solução. Ok? O tempo não para, ser organizado é a solução. E hoje, olha só que bonitinho, né? Eu e a Pro Fernanda estamos aqui todas organizadas no nosso cantinho de estudos. A gente está aí bem organizada, né? Por quê? É importante, só para vocês lembrarem, que é importante que o ambiente onde você estuda, ele deve estar sempre organizado, sempre com as coisas que você vai usar na aula à mão, porque isso vai evitar que você perca tempo. Então, isso daqui a gente já começa com a organização já estampada, né? Para que vocês já se inspirem. Só que eu sei que tem muito aluno que já é organizado, né? E eu acho que nós temos que fazer uma rede de trocas. Quando você é organizado, você pode mostrar suas ações de organização para que os outros se inspirem também, ok? Então, vamos lá. Nós vamos agora para o material da aula de hoje, para você deixar aí já tudo organizado, que é o de sempre, né? Lápis ou caneta, papel ou caderno, caderno do aluno, volume 4. Quais são as páginas que nós vamos usar? Página 239 até a página 242. Essas são as páginas que nós usaremos na aula de hoje. Ok? Então, vamos lá. Nossa retomada da aula, ok? Olhem aí na próxima tela. Nós, na outra aula, falamos a respeito dos sonhos e fantasias. E, principalmente, nós tivemos a participação muito especial, Fernanda, da Vera, que é a filha da Carolina Maria de Jesus, essa grande autora. Até trouxe o livro hoje para vocês. Olha só. O Quarto de Despejo. Vocês lembram que a Vera veio, contou um pouquinho a respeito da história da mãe dela. E foi um momento muito especial para nos inspirarmos em sonhos, né? Em pessoas que correm atrás dos seus sonhos, mesmo que as dificuldades venham, elas nunca perdem o foco, que é o caso da Maria Carolina de Jesus, essa grande autora brasileira que morou em uma favela, criou os filhos com muita dificuldade, mas hoje é uma escritora conhecida em muitos países. E aí, vocês me falaram no feedback que queriam que ela voltasse, que a Verinha, que é a filha da Maria Carolina de Jesus, voltasse para terminar a história. Então, assim, a gente não conseguiu trazê-la hoje novamente, porém, no dia 4, na semana que vem, ela vai estar na aula para o 2º ano do ensino médio, que é à tarde, né, no finalzinho do dia. Então, você que quer ver o finalzinho da história, conecta lá na aula do 1º ano com a professora Luanda, do 2º ano com a professora Luanda, para vocês verem o final da história, que está muito legal, viu, Fernanda? Eu Olha, vou assistir, com e o mais emocionante que é a história real, né? Não é aquilo que a gente, não é invenção, né? É uma história de superação. E para quem quer saber também da história, que tal ler o livro, né? Então, fica aí a nossa recomendação para vocês. Esse livro, o professor Mauro, que era o nosso convidado naquela aula, nos disse que tem nas escolas, que chegou nas escolas. Então, vê lá na sua escola se tem, para que você leia também, ok? Então, vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje. Olhem só o nosso objetivo. Então, você vai ver que, nesse bimestre, nós vamos nos focar em organização e técnicas de estudo. Então, hoje, nós vamos aprender a planejar ações com foco em um objetivo específico. Hoje, nós vamos fazer várias atividades com autoconhecimento, ok? Para a gente ver como nós podemos melhorar como estudantes, como pessoas. E as competências socioemocionais da aula de hoje, hein? Olha só. Quer ler, Fernanda? Vou dar a honra de você ler as nossas competências em foco. Já adorei. Autoconfiança,
foco e determinação. Perfeito. Olha só, você se considera, Fernanda, uma pessoa autoconfiante? Sim. Olha só, olha, gostei. Ela é autoconfiante, mas que ela já fala sim, né? Parabéns, agora muito pergunta bom. o resto. Olha, está sendo honesta, eu tenho Pergunta certeza se o que é resto. autoconfiante. Eu tenho foco, mais ou menos. Determinação depende do que eu quero. Mas tudo pode ser trabalhado, né? O bacana é isso. Você identificar o que você tem de ponto forte, ela já sabe. A autoconfiança é um ponto forte. O foco é uma competência desafio para a Fernanda. Ela precisa desenvolver. Então, ruim isso? De jeito nenhum. Isso daí é um processo de autoconhecimento, que é o que nós fazemos aqui em todas as aulas. Nos autoconhecemos para que a gente possa, assim, desenvolver aquilo que nós precisamos melhorar para a gente conquistar todos os nossos sonhos, né? Olha, então vamos lá. Agora, para começo de conversa, olha lá na nossa tela uma dúvida, já que a gente já começa com dúvidas aqui para vocês esclarecerem, para a gente se perguntar. Você sabe que a dúvida sempre vai ser a chave do conhecimento, né? Então, a primeira pergunta: como você está se organizando para os seus sonhos e interesses poderem se tornar realidade? Então, em um minutinho, eu quero que você reflita sobre isso, escreva sobre isso e compartilhe aí com seus professores como que você está se organizando para que o seu sonho, aquele sonho que a gente tem conversado em todas as aulas aqui de Projeto de Vida, se torne realidade. Combinado? Então, um minutinho para vocês interagirem e aí daqui a pouco a gente volta para conversar sobre isso. 1 minuto. Ó, professora Sara, 2 respostas. Uma, a Proedna, se organizando, sendo determinado e seguir em frente. Olha só. Uma outra que sabe. Saiu aqui, ó. ProCloud, Claudenice, fazendo cronogramas e tabelas de avisos para eu mesma. Ai, Pro, faço a mesma coisa. E você, que Pro? Bacana. Que Vocês você são muito faz? organizadas, né? Isso é perfeito, muito bom para ter foco, né? Olha, em relação aos meus sonhos, sabe o que eu gosto de fazer? E a gente até conversou aqui no dia do Inova. Eu coloco qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo bem grande assim. Então, por exemplo, meu grande objetivo do momento é ingressar no mestrado. Então, fica aí a dica para os alunos. Coloca seu sonho bem grande em algum lugar. No meu caso, na minha mesinha de estudos, eu vou lá e coloco assim, ó, mestrado. E aí, toda vez que eu olho para ele, eu me lembro do meu objetivo, do meu sonho e começo aí a estudar, a buscar. E aí a questão do cronograma também é perfeita para isso, né? Para você alcançar seus sonhos. Então, fica aí uma dica, né? Ó, você sempre colocar o seu sonho
em lugares visíveis, para que você sempre lembre qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar. E aí, de repente, atrás, você pode colocar as dicas para você mesmo. Então, por exemplo, Sara, leia tal livro. Então, eu posso ver, eu tenho que ler um livro para fazer a prova do mestrado. Então, eu coloco aqui o nome do livro. Aí, atrás, eu coloco, olha, faça resumos. Por quê? Toda vez que eu olhar, eu lembro que eu tenho esse objetivo e eu tenho que ir atrás dele. Então, fica aí uma dica, né, Prof. Fernanda? Vou fazer o meu também. Então, já faz aí o seu. Enquanto isso, vamos lá. Então, para que a gente consiga organizar, estou emprestando a minha caneta para minha amiga. Para a gente conseguir se organizar, para nós conquistarmos os nossos sonhos, é muito importante ter a autogestão, essa macrocompetência chamada autogestão. Você sabe que nós temos 17 macrocompetências e em cada macrocompetência nós temos um grupo de outras competências. Então, olhem aí. Para a gente realizar o nosso sonho, se organizar para realizar o sonho, nós temos que desenvolver essas competências, principalmente. Então, ter autogestão é fundamental para realizar os nossos sonhos. Então, quais são as competências dentro da macrocompetência autogestão? Organização, foco, determinação, responsabilidade, persistência. Então, quando você vai lá e faz uma tabela, um cronograma a respeito de o que você tem que fazer para realizar o seu sonho, você está sendo organizado. Quando você começa a seguir essa tabela, que fazer a tabela é simples, né? O difícil é realizar. Então, para você realizar o que está escrito lá, você precisa de foco, de determinação. Para você cumprir os prazos que você colocou no seu cronograma, você precisa de responsabilidade. E manter com o hábito, você vai ter precisado da persistência, porque às vezes a gente começa, né? Ai, quero emagrecer. Vou fazer o regime da semana, né? Aí faz uma semana, na outra semana você não faz, né? Porque você precisa exercitar aí a persistência, porque os resultados não vêm de uma hora para outra, né, professora Fernanda? Leva-se um tempo para a gente começar a ver resultados em tudo que a gente vai fazer. Então, a persistência é algo que também você precisa exercitar para que seu sonho realize. Muita gente começa certo e termina errado, porque no meio do caminho desiste, não é, professora Fernanda? Falta o tal do foco. O foco, exatamente. Se você desenvolve o foco, você, mesmo não tendo aquele resultado que você esperava logo de cara, de imediato, você vai se manter e você vai ver que, com o hábito, né, dizem aí que quando você começa a cultivar os bons hábitos, né, depois de um certo tempo, aquilo acaba sendo muito natural. Você nem precisa pensar a respeito, começa a acontecer. Porque você foi persistente, você teve foco, e chega um momento que começa a ser fácil. Então, é isso que a gente vai pensar aí nas próximas aulas, e nós estamos introduzindo na aula de hoje. Então, como eu disse para vocês, o autoconhecimento é a chave para que você comece a mudar aí o que você precisa mudar para conquistar os seus sonhos. Você fala assim, ai, professora, eu não tenho organização, não tenho foco, não tenho persistência. Perfeito. Então, essas são as competências que nós vamos ter que trabalhar. Então, para você se conhecer como estudante, como aluno, é importante que você faça reflexões sempre que você puder, né? Então, vamos lá? Em que a autogestão vai te ajudar? Olhem aí na próxima tela. Desenvolver as competências englobadas na autogestão significa ter maneiras para conseguir administrar o seu tempo, compromissos em diversas situações e comportamentos e atitudes e planejamento do futuro. Então, se você trabalha a autogestão, você já antecipa o seu futuro, você já planeja o que vai acontecer o ano que vem, por exemplo. Ah, mas tudo sai da forma que a gente planeja? Não. Faz parte da vida, a gente planeja e replaneja o tempo todo. Porque é assim mesmo, a gente faz um planejamento, a gente viu que não deu certo, a gente dá uma alinhada, a gente volta, a gente revê. Mas o fundamental é que dentro desse processo você tenha aí esse autoconhecimento para você se identificar como sendo um estudante que está dentro de um foco, tem um objetivo. Então, agora, a gente vai ver tipos de estudantes. Eu acredito que vocês já devem ter visto umas tags aí, né, no YouTube, que fala a respeito de tipos de estudante. Aí eu pergunto para você, que tipo de estudante é você? Você é o estudante organizado igual eu e a professora, né? A professora Fernanda, tudo arrumadinho, tem aqui um planner semanal. Esse planner semanal, inclusive, é um planner mágico que fica aí uma ideia. Olha só, professora Fernanda. Então, eu vou falar assim, vou estudar arte na quinta-feira, olha só. Ai, mas aí, na quinta-feira, resolvi que vou estudar ciências. Olha só, que bacana. Então,
é uma forma também de você se organizar, fazendo assim, com porta-retratos. E aí, ó, com o próprio dedo ou com um paninho, você apaga e escreve de novo. Você não precisa ficar gastando papel. Então, fica aí uma ideia já para você se organizar, para estudar e chegar nos seus objetivos. Então, agora vocês vão assistir um vídeo com 2 tipos diferentes de estudantes. Um estudante é o Osório, o famoso do Quintal da Cultura. Vocês sabem que eu sou muito fã do Quintal da Cultura. Você gosta, Fernanda, do Quintal da Cultura? Eu acho colorido. Professora de arte, né? Adoro. Eu colorido também amo. demais. Eu amo. O Osório já teve aqui em uma aula, sabia? Sério? Sim, o Jonathan Faria. Um beijo para o Jonathan, que sempre acompanha as aulas. Então, vocês vão assistir agora um trechinho do Quintal da Cultura que vai mostrar 2 tipos de estudantes. E você vai ver aí, você vai escrever no seu caderno que tipo de estudante você é. Mais parecido com o Osório ou mais parecido com a Filomena. Aí você presta atenção também, hein, Fernanda? Vou ver com quem eu sou depois, parecida. que tipo você é um estudante mais Osório ou mais Filomena? Então, assistam agora o vídeo do Quintal da Cultura. Que tipo de estudante você é? Observem esses 2 tipos que vão aparecer agora no vídeo. Será que eu posso, assim, desenhar e pintar com você? Pode sim. Eu vou te dar um papel aqui. Me Vou dá te um dar papel. esse papel aqui. Eba, obrigada. Peraí, Filó. Tá. Primeiro, vamos começar assim, ó. Não colocando a Tina em cima do meu material de pintura, tá certo? Desculpa. Tá, Sei que desculpa. é porque ela gosta muito de coisas coloridas, tipo essas canetinhas muito aqui. bom gosto, Nossa, perfeito. ela fica louca. Ela gosta muito. Eu vou fazer umas coisas assim meio coloridas. Espera lá. Que eu tinha sonhado com isso. Sabe como que é? Filomena, só um instantinho. Filó, assim, ó. Vamos fazer assim. Você desenha comigo, mas aí você usa a canetinha e aí você devolve a canetinha exatamente no lugar em que estava, tá certo? Vamos combinar assim? Ó, organizadinho, bonitinho. Osório, Assim, desculpa aqui. bom? Cada uma tem um lugar específico. Um lugar específico, ó, assim, ó. Como você está vendo. Tirou, colocou. Colocou, tá, entendeu? Usou, colocou ali, tá Aham. Tudo bem, Então tá. então, Osório. bom? Isso aí. Fazer assim. Aí esse daqui diz mais forte. Filomena. Gosto assim quando fica... Filomena, presta Olha, atenção. só Se um você for pouquinho. pegar Pera aí, uma por... Você continua fazendo. Olha só o que você tá fazendo. Coloca de volta onde você pegou, assim, ó. Bonitinho. Onde você usou uma, ó. Devolveu no lugar. Pegou outra. Colocou no lugar. Entendeu? Osório, que diferença que faz se a canetinha fica aqui ou aqui? Faz diferença, sim, porque foi assim que eu organizei. Eu gosto, assim, direitinho, bonitinho. Tá entendendo? Tô entendendo, Então sim, tá bom. Osório. É tá? só você prestar atenção, ó. Tá tudo arrumadinho. Tudo bem, então, Osório. Eu vou continuar aqui pintando esse. Aqui, pegar esse daqui. Eu gosto desse, que tem das coisas que tem aqui dentro. Filomena, um instante. Parou. Ai! Parou. Machucou? Beijinho. Olha só, presta atenção. Se você quiser continuar fazendo desenho comigo, não quero saber de bagunça. Mas que bagunça, Osório! Que bagunça que eu tô fazendo! Eu Olha. tô só pegando lápis e desenhando! Bota Você foco. que tá com implicância! Olha o que você fez. Foco no que você fez. Bagunçou tudo. Osório, mas que implicância é essa? Qual a diferença de estar aqui ou estar aqui? Não faz diferença Tem nenhuma! toda a diferença, Filomena. Tem toda a diferença. Eu sou assim, eu gosto assim, eu não gosto Que de bagunça. chatice! Sabe o que eu acho? Tenho uma dica pra você. Sabe o que eu acho? É. Sabe qual que eu acho a melhor organização? O melhor tipo de organização? Esta. Dá licença. Assim, ó, Osório. Faz assim, ó. Organiza assim. É muito mais legal, porque você vai pegando e vai desenhando. Assim você pode pegar as cores, aí você devolve em qualquer lugar. Você não fica preso a essa coisa, essa jeitinha. Que isso? Você mantenha-se distante do meu material de pintura, por favor, Filomena. Nossa, eu vou mesmo, Osório. Fica aí você com essa sua mania de organização. Mania? Que chatice, eu tô até com medo de você. Filomena, Tchau, cada um Osório. pinta de um jeito, cada um tem um jeito de ser. Você é desse jeito e tudo bem. Agora, eu gosto de organizar o meu material, de enfileirar o meu material de pintura. Fica tudo mais legal, mais organizado, mais bonitinho. Ué, que mal tem em gostar de ser organizado, não é? Vou arrumar tudo de novo.
Ai, professora Sara, eu estava dando risada e junto com os professores. Aqui, ó. Todo mundo Pro aqui. Maria, eu até tento ser como Osório. A Pro Diva Maria, sou um pouco Osório. Muito bom. E a Pro Francisca Forrelém, sou igual ao Osório. Olha Meu só. Deus do céu. A Pro Claudenise falou assim, eu bagunço e depois arrumo tudo. Nossa, ninguém é a professora Filó, eu sou. Né, nós estávamos comentando aqui, né, Fernanda, que, na verdade, o importante, alunos, é ter um equilíbrio, não é? Assim, ai, professora, não sou como Osório, sou um péssimo aluno. Não. O importante é que você tenha um equilíbrio, que você saiba se organizar dentro dos seus objetivos, né? Ah, eu preciso ser exatamente igual ao Osório. Precisa ser exatamente igual ao Osório? Não. Mas você precisa ser exatamente igual a Filomena? Não, você tem que encontrar aí um meio termo, não é? E que esse meio termo, na verdade, não existe uma cartilha, uma regra, seja adequado para você. Por isso que eu estou falando desde o início. Acho que, se for contado, devo ter falado umas 4, 5 vezes sobre o autoconhecimento. Por quê? É através do autoconhecimento que você vai saber qual é a medida certa para que você se organize para os seus estudos. E a minha organização pode ser diferente da organização da professora Fernanda. Verdade. A organização da professora Fernanda pode ser que não funcione muito bem para mim, e nem a minha funcione muito bem para ela. Mas como é que a gente vai descobrindo isso? Se autoconhecendo, fazendo perguntas para nós mesmos, tentando identificar quais são as nossas fragilidades, onde a gente pode melhorar, e é através disso que a gente vai caminhando para a realização dos nossos sonhos por meio da organização. Certo? Então, agora, professora Fernanda, nós vamos fazer uma coisa que eu fazia muito, acho que eu já falei para vocês quando eu era adolescente, que é fazer teste. Você fazia, professora Fernanda? Sabe aqueles testezinhos de revista? Ah, sim, Na minha época tinha toda... Que antigo. Estou falando o nome de revista, né? Mas tinha umas revistas direcionadas ao público teen, né, adolescente, que tinha várias perguntas, e por mais que a gente ache que não, essas perguntas te ajudam a se conhecer um pouco melhor. Então, hoje, a gente vai fazer então um teste. Hoje, vocês fazem pela internet, que eu vejo, nas redes sociais, sempre tem um testezinho. E vocês hoje, alunos, vão fazer esse teste. O que você vai precisar para fazer o teste? Que vai te ajudar no autoconhecimento para que você comece a se organizar para realizar seus sonhos. Então, você vai precisar aí, ou do seu diário de práticas e vivências, o seu caderno, ou uma folha qualquer. E você deve anotar a resposta que você escolher para cada pergunta. Então, por exemplo, pergunta 1. Ah, minha resposta foi B. Então, você vai colocar 1B, né? Você vai lá e coloca assim, ó. Vou até pôr aqui grande. 1B. Assim, ó. Ah, a segunda eu coloquei C. Então, você vai colocar 2C. Porque depois a gente vai fazer uma contagem de pontos para a gente descobrir que tipo de aluno é você. Então, você vai fazer também, né, Prof. Fernanda? Então, a Prof. Fernanda vai fazer, depois ela vai falar o resultado dela para a gente, combinado? Então, vamos lá? Então, nós vamos para as perguntas. A primeira pergunta é... Então, todo mundo fazendo, anotando no caderno, numa folha, para que a gente descubra que tipo de aluno você é. Então, a primeira pergunta é: você tem o hábito de se perguntar aonde pretende chegar, quais são as etapas que deverá percorrer e como deverá agir para alcançar seus propósitos? Resposta A: sim. Eu penso sempre em meus objetivos e procuro planejar minha vida em função deles. B: às vezes eu tenho muitos sonhos e fico um pouco perdido para conseguir organizar minhas prioridades. C: não, eu deixo a vida me levar. Então, qual é a sua resposta para o seu hábito? A, B ou C? Coloque aí, ok? Todo mundo colocando. Já colocou pro? Já coloquei. Ah, então eu também já vou pôr a minha. Muito bem. Vamos lá? Então, segunda pergunta, olhem lá. Você confia em seu potencial, conhece suas habilidades, os seus limites e acredita em si mesmo? Repetindo. Você confia em seu potencial, conhece suas habilidades, os seus limites e acredita em si mesmo? A: eu não costumo pensar muito nisso, pois acho que não tenho muitas qualidades. B: apesar de ouvir muitas vezes que não tenho futuro, nunca deixei de acreditar em mim. C: eu acredito em mim, no meu potencial e estou sempre pronto para me superar a cada dia. Então, qual a resposta que vocês colocaram? A, B ou C? A, B ou C? Então, escrevam aí. Pergunta 2, qual a resposta
sobre qual é a sua atitude em relação aos estudos e em relação à vida. A, B ou C. Certo? 3. Qual é o papel da escola e da educação em sua vida? Qual é o papel da escola e da educação em sua vida? A. Eu acredito que a escola e a educação são importantes para o meu futuro, mas nem sempre presto atenção nas aulas ou faço as tarefas perdidas. B. Eu valorizo a escola, me esforço para aprender e peço ajuda aos meus colegas e professores, pois sei que a educação é uma grande oportunidade em minha vida. C. Eu não vejo sentido na escola e não vejo a hora de me formar. Então, coloquem aí. A, B ou C? A, B ou C? Vamos lá? Deu para responder? Conseguiu, Fernanda? Consegui, mas às vezes eu fico muito na dúvida em algumas questões. Mas é normal, sabia? Essa questão mesmo de a gente ter dúvidas. Lê novamente, coloque aí a que você acha que tem mais a ver. Tudo bem? Então, vamos lá? Pergunta 4. Quando um problema aparece em sua vida, qual é a sua atitude? Quando um problema aparece em sua vida, qual é sua atitude? A. Fico desanimado e perco a vontade de lutar. B. Fico chateado, mas procuro uma solução para isso, pedindo ajuda se for preciso. C. Procuro manter o foco em meus objetivos e aprender com os problemas, pois não quero que eles destruam os meus sonhos. A, B ou C. Lembrando que esse questionário está na página 240. Os alunos que já tiver, pode já usar o próprio caderno do aluno para responder, tá bom? Então, 4, A, B ou C? Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta. 5. Você procura se informar sobre os assuntos que tem interesse? A. Gosto de pesquisar sobre os assuntos de meu interesse, mas faz tempo que não me atualizo. B. Preciso ficar mais motivado para pesquisar sobre os meus interesses. C. Procuro sempre ler e pesquisar a respeito dos meus interesses, seja na internet, em livros e até mesmo com outras pessoas mais experientes. Pergunta 5, respondam A, B ou C. Pergunta 5, respondam A, B e C. Deu para responder, professora Fernanda? Deu. Ah, então legal. Vamos lá, próximo slide. Então, agora, olha só, prestem atenção no que vocês deverão fazer. Vocês terão uma pontuação para cada resposta que vocês deram. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que somar para você saber qual é o resultado desse teste. Então, por exemplo, aqui, ó, na pergunta 1, se você respondeu A, você tem 3 pontos. Se você respondeu B, você tem 2 pontos. Se você respondeu C, você vai ter 1 ponto. Deu para entender? Então, você vai pegar a quantidade de pontos que você realizou para que você saiba qual é a quantidade total, que você vai somar. Então, por exemplo, aqui, não sei se eu consigo usar, eu vou conseguir usar a lousa? Consigo. Então, por exemplo, eu coloquei na 1, A, por exemplo. Coloquei na B, coloquei na 2, B. Coloquei na 3, C. Estou falando aleatório, tá, gente? Não foi o que eu respondi, mas aleatoriamente só para dar o exemplo. Coloquei na 4, A. E coloquei na 5, B. Aí, agora, eu faço a conta, certo? 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Então, o meu total foi 8. Então, vejam aí qual foi o total de vocês, ok? Vejam aí qual foi o total de vocês. Deu para fazer o total, professora Fernanda? Deu. Eu estou curiosa para saber o meu resultado. Então, qual foi o seu total, professora Fernanda? 14. Olha só, 14. E de vocês, alunos? Coloquem aí no grupo, né, de vocês, coloquem no grupo do chat, no chat menor, qual foi a sua pontuação, porque nós vamos descobrir qual é o resultado para cada pontuação. Eu aqui, supostamente, coloquei 8,
E a professora Fernanda fez direitinho, ela colocou 14 na dela. Então, compartilhe para a gente aí qual foi o total de pontos de vocês. Vamos ver, tem aqui, olha, vários estão respondendo, né? Os professores estão colocando. Estão colocando 13, 15. Eu estou curiosa para essa Olha, resposta. 9, 13, a professora Gislaine colocou 14. Agora temos alunos. Eu gostaria que vocês compartilhassem a resposta dos seus alunos mesmo, tá bom? Então, olha só. A Monize e a Yasmin, 13 pontos. São lá da PEI Antônio Messias. O João Pedro, 15 pontos. É da escola Cida Lacerda. E olha só. A Pro Alessandra, 13 pontos. Então, agora vamos para o resultado. Que tipo de aluno, de estudante vocês são? Então, olhem aí no próximo slide. Então, quem fez? Olha, você, hein, professora Fernanda. Quem fez de 12 a 15 pontos tem uma atitude protagonista. Olha só. Então, você costuma se perguntar onde pretende chegar, quais são as etapas que irá percorrer, como deverá agir para alcançar seus propósitos. Parabéns, você está propondo um rumo para a sua vida. Então, todo mundo colocou 12 a 15, olha aí. Além disso, você reconhece e valoriza a escola e a educação como um caminho seguro para o seu desenvolvimento e para o alcance de suas metas de vida. Na vida, as coisas acontecem de modo inesperado, porém, ter em mente um roteiro que irá conduzir você em relação às situações fáceis ou difíceis faz com que você se agarre melhor às oportunidades e use seu tempo, seu esforço e a sua energia na direção daquilo que almeja para si. Com as dicas de autogestão, você terá a chance de crescer ainda mais e ficar cada vez mais próximo dos seus sonhos. Gostou, professora Fernanda? Olha só. Que máximo. Atitude protagonista. Então, olha aí, você que colocou fez de 12 a 15 pontos, tem uma atitude protagonista em relação à sua vida, em relação aos seus sonhos. Agora, vamos lá, próximo slide. Então, quem conseguiu aí de 8 a 11 pontos? Eu, supostamente, fiquei com 8. Então, esse aí é para mim. Então, eu tenho uma atitude confiante. Então, você, aluno que chegou a 8 a 11 pontos, tem aí a atitude confiante. Então, está falando assim. Você sabe bem que precisa correr atrás dos seus ideais e sonhos e está, na maior parte do tempo, antenado com eles. Parabéns! Para crescer ainda mais, basta ficar ligado nas dicas de autogestão e colocá-las em prática com seus colegas. Você aprenderá a planejar seu dia a dia e a traçar metas para isso. Desse jeito, você conquistará rapidinho a atitude protagonista necessária para ser um jovem cada vez mais consciente e realizado. Muito bem, olha só. Agora vamos lá para o último perfil. Então, quem fez de 5 a 7 pontos? Olha aí o recadinho para você que fez de 5 a 7 pontos. Atitude desencanada. O seu lema é deixa a vida me levar. Pode estar até certo de que, se continuar assim, terá poucas chances de vencer as situações inesperadas da vida. Você não está ainda cuidando dos seus sonhos. Então, presta atenção no ainda, não é? Tudo pode ser revertido, tudo pode mudar, tudo pode acontecer se você se engajar, ok? Interesses e necessidades, está jogando fora boas oportunidades, sua energia e potencial. Ainda há tempo de mudar. Aproveite as chances que a escola oferece e comece a pensar em sua vida com mais cuidado e foco. As atividades de autogestão ajudarão você a fazer essa virada importante em sua vida. Então, olha só, é lógico que não existe 3 caixinhas, né, professora Fernanda? Você é assim. Não existem. Aqui é um teste que te ajuda a refletir. Na verdade, esse resultado é um resultado que está no caderno do aluno, que você pode ler, mas você que vai chegar às suas conclusões quando você se faz as perguntas. Então, você vai chegando à conclusão de que estudante você é, como você pode melhorar. Não existe caixinha, né? Eu estou nessa caixinha, vou morrer nela. Não existe isso, né? Existe um processo de construção do ser humano como um ser humano de forma integral. E isso vai acontecendo aos poucos. Você vai encontrando as suas verdades, você vai encontrando os seus caminhos, mas para isso é necessário refletir, é necessário você pensar, parar, rever conceitos, rever caminhos, que é isso sim que vai te ajudar a alcançar os seus sonhos, né? Então, agora no próximo slide, olhem só, aí no próximo slide. Então, nós temos aí 2 perguntas. Então, a primeira pergunta é: o que eu gostaria de alcançar na minha vida para o término desse ano letivo? Ou seja, você tem aí
um objetivo a curto prazo, que já é no término desse ano, que já é mês que vem, né, gente? Praticamente. Nós já estamos praticamente em novembro, está acabando o ano. E você vai pensar sobre o próximo ano letivo, ou seja, quais são os seus objetivos um pouquinho a médio prazo. E agora, na B, o que posso fazer para que isso aconteça? Então, você deve responder essas perguntas, a A e a B. Você terá agora 2 minutinhos para responder essa pergunta e já nós voltamos, combinado? Então, faça aí essa reflexão sobre os seus objetivos de curto e médio prazo e como que você pode fazer, quais ações você pode fazer para alcançar esses objetivos. Ok? Então, 2 minutinhos para vocês realizarem essa atividade. Olha, Pro Sara. A Pro Maria Eunice pediu para dar um oi para a PEI, senador Roberto Kennedy, de São Bernardo. Alunos queridos, a gente manda um oi sim, com prazer. Oi. Lucas, a saúde e prosperidade. E B, ter foco. Ah, legal. Pro Geralda, persistência. Pro Muito bem. Gilcelaine, terminar o ano letivo bem, ter persistência e ter bacana. empatia com todos. Muito bom. Então, acredito eu que vocês, alunos, devam estar pensando assim, ai, eu quero terminar o ano letivo passando de ano, né? Entregando as minhas atividades pendentes, que eu sei que tem vários alunos. Um passarinho me contou que tem vários alunos com atividades pendentes aí, né, professora Fernanda? Então, de repente, o seu projeto aí para esse final de ano é colocar em dia as atividades pendentes. Então, para isso tudo, você precisa de um planejamento. Começar a fazer as mais atrasadas, por exemplo, é uma estratégia. Começar por aquelas que você mais gosta também é uma estratégia. Então, é importante você ter mesmo a ideia do que você quer de forma igual aqui, né, eu coloquei. Eu quero fazer o mestrado, certo? Quais são as minhas estratégias? Então, olha só. Ler um livro por semana, fazer resumos, está vendo? E a professora Fernanda também colocou um objetivo que ela tem para esse ano, olha só. Para esse ano ou para os próximos, a longo prazo, próximos, né? Olha só. Esse é para longo prazo. Olha só que ela colocou. Esse é para a vida. Para a vida. Ela colocou viajar pelo mundo e ela pôs estratégia. Qual é a estratégia que ela vai fazer? Olha só. Guardar dinheiro, ler sobre os locais que ela pretende. Então, isso são estratégias que são possíveis fazer. Então, nós, professores de projetos de vida, temos que incentivar os alunos e vocês, alunos, a isso, a ter planos plausíveis, planos que você pode concluir e quais são esses passos e essas estratégias para a realização desses sonhos, tá bom? Então, agora, na próxima tela, olhem só, para a gente finalizar a aula, nós temos aí algumas questões que podem te nortear
a ter uma bússola, um mapa para o futuro. Então, eu quero que vocês, alunos, tirem um print, você que não tem o caderno do aluno ainda, quem tem é na página 242. Então, o que você vai fazer? Para responder essas perguntas, você vai fazer uma carta para você mesma. Certo? Você vai pegar uma carta e vai escrever uma carta falando para você o que você deve fazer para você realizar os seus sonhos. Depois você faz bem bonitinho, como se fosse um envelope, olha só. E deixa essa carta sempre à mão, perto de você. E quando você estiver perdendo o foco, você vai lá, leia novamente a sua carta. Combinado? Então, essa é a tarefa de vocês para essa semana. Vocês vão usar aquelas perguntas que estava aí na tela para criar uma carta para você mesmo. Combinado? Então, eu já quero agradecer aqui a presença da professora Fernanda. Muito obrigada pela força, pela companhia. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, professora, pelo convite. Muito bom e obrigada a vocês todos que estavam conosco. E eu espero que na próxima aula a gente... Todo mundo com saúde, juntinho, para a gente continuar o nosso assunto. E não esqueça de nos avaliar, porque a avaliação de vocês é extremamente importante. Um grande beijo e até a próxima aula.